Mercado financeiro chegando agora com as notícias da economia para você. Luiz Arthur Nogueira, seja muito bem-vindo. Um bom dia. Obrigado, Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Mais uma semana começando com muita informação. Temos um novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no próximo governo, é claro. Temos uma semana decisiva com a PEC da transição, que na semana passada foi aprovada no Senado com o valor de 145 bilhões de reais. Nós comentamos aqui no Mercado Financeiro que o Senado melhorou o projeto, reduziu em 30 bilhões o rombo do teto de gastos, mas pode a Câmara melhorar ainda mais esse projeto, essa PEC deve ser votada agora, nesta quarta-feira, e claro que o mercado financeiro está de olho. Daqui a pouquinho a gente vai conferir como estão as bolsas. Nesta segunda-feira também tivemos o Boletim Focus do Banco Central, que toda segunda-feira traz as projeções do mercado financeiro, por isso nós preparamos um gráfico para mostrar para vocês que não houve grandes alterações. Reparem que nos acompanha por imagem, que ao lado dos números, tudo setinha de igual, que significa mesma projeção da semana anterior. A única exceção é a primeira projeção do lado esquerdo, para o IPCA. A inflação oficial deste ano foi reduzida para 5,79%. Agora, para o ano que vem, foi mantida a projeção de 5,08%. Esse número é o mais importante aqui, por quê? Porque mostra que o mercado financeiro ainda não acredita que o Banco Central vá conseguir cumprir sequer o teto da meta de inflação do ano que vem, que é de 4,75% no ano. E por que isso é muito importante? Porque o mercado está com medo, está com receio da política fiscal do governo Lula. E isso tem tudo a ver com a PEC da transição que eu mencionei aqui para vocês. Se o rombo continuar muito grande, de 145 bilhões e outros 23 bilhões que o Congresso autorizou para o governo gastar em investimento público, se houver receitas extraordinárias, o mercado ainda não gostou desse número. O mercado projeta que no final do governo Lula, se mantida essa PEC da transição, a relação dívida-PIB do Brasil vai saltar de 74% agora no governo Bolsonaro para 92% lá em 2026, no final do governo Lula. Claro que esse percentual de 92% relação dívida-PIB assusta o mercado financeiro, que vê um risco Brasil crescendo. E a gente sabe que risco Brasil em alta significa dólar em alta, significa inflação em alta, o que também obrigaria o Banco Central a subir juros. Também ainda sobre o Boletim Focus, queria ressaltar aqui apenas a projeção de PIB para o ano que vem. Uma projeção de alta de 0,75%, é PIBinho que o mercado está enxergando para o ano que vem. O dólar, como a gente observa aqui no gráfico, na tabela, não tem grandes novidades, R$ 5,25, tanto esse ano quanto ano que vem. E para finalizar, a taxa Selic desse ano já está congelada em 13,75%. E o mercado vê que no ano que vem ainda há espaço para o Banco Central começar a reduzir juros. 11,75% é a projeção da Selic no final do ano que vem. Mas eu insisto, essa queda de juros só vai existir se o governo Lula, se o ministro Fernando Haddad derem sinais positivos em termos de credibilidade fiscal. Vamos então conferir a abertura de mercado nesta segunda-feira, um mercado cauteloso. Nós temos o gráfico do índice Bovespa em queda. Reparem, uma queda leve, é verdade, uma queda de 0,20% aos 107.309 pontos, mas demonstra uma cautela, os investidores esperando para ver o que vai acontecer com a PEC da transição, também apelidada como PEC fura-teto. No próximo gráfico, a gente vê também mau humor nas principais bolsas do mundo. Aqui o motivo é outro, obviamente que não tem nada a ver com o Brasil. O motivo é o risco de recessão, que pode ser provocada, essa recessão, por conta da alta de juros. Nesta semana, nós temos decisão de juros nos 3 principais bancos centrais do mundo. Nos Estados Unidos, que é o Fed, no Banco Central Europeu e no Banco da Inglaterra. Claro que a principal decisão é quarta-feira do Fed, o Federal Reserve, por isso o mercado abriu cauteloso. Hoje na Europa, neste momento, tudo em queda. Frankfurt 0,41%, Reino Unido 0,35%, Paris 0,39%, Madrid 0,38%. Na Ásia, tudo em queda também. Xangai caiu 0,87%, Tóquio 0,21%, Hong Kong 2,20%. E nos Estados Unidos, esses números que vocês observam aqui na tela são números do fechamento de sexta, porque o mercado está abrindo agora
pelo horário de Brasília e abrindo em estabilidade, portanto, um dia ainda indefinido na Bolsa Americana. E, por fim, o próximo gráfico, a próxima tabela, nós temos as moedas. É normal, quando a Bolsa cai, normalmente as moedas sobem, e é isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Temos o dólar em alta de 0,82%, R$ 5,29, o euro subindo forte hoje, 1,09%, R$ 5,59, uma diferença de 30 centavos entre o dólar e o euro. Lembrando que há poucos meses o dólar chegou a ultrapassar o valor do euro, agora isso se inverteu, o euro valendo mais do que o dólar. E o Bitcoin perdendo hoje 0,5%, valendo $16.987. Nós temos nesse momento entrevistado o André Meireles, ele que é diretor de alocação e distribuição de investimentos da Invest Smart XP. André Meireles, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia não, né? Mas enfim, tá tudo bem, né? Tudo indo. Vamos lá. Bom dia na medida do possível, né, André? Eu queria ouvir a sua... Na medida do possível. Como é que o mercado está enxergando essa semana de expectativa aqui no Brasil sobre a PEC de transição, sobre eventuais anúncios que o novo ministro Fernando Haddad pode fazer sobre a sua equipe e lá fora esse risco de recessão por conta de alta de juros? Tá, vamos lá. Começar assim, antes do como é que o mercado enxerga é muito fácil, né? O mercado é um lugar transparente, a gente olha para preço. Então, o anúncio do nome do Haddad para o Ministério da Fazenda foi feito na sexta-feira. Bolsa terminou o dia em leve alta, 0,25, dólar em 5,24, depois bateu um pico de 5,28. Tá? Dólar já está a 5,32 agora, bolsa frequentando, está ali entre os 104 e 105. Tá? Então, eventualmente, foi alguma precificação que demorou a ser feita. Eu não sei se no nome do Haddad para o Ministério da Fazenda ou no nome do mercadante para o BNDES. Tá? Mas o ponto acho que eventualmente o mercado tem uma entrevista hoje no Valor com o Mansueto, né, que ele fala, o Haddad é um cara inteligente, né, e isso mostra ali a possibilidade de um voto de dúvida, né, de um direito à dúvida, e o que o mercado vai aguardar em termos de ministério são os outros nomes, os demais nomes que vão compor a equipe do Haddad. Serão nomes técnicos, serão nomes eventualmente que pregam ações mais heterodoxas, enfim. Então, é isso que a gente está atento agora. O que vai fazer preço de verdade essa semana é inflação nos Estados Unidos amanhã e a decisão de juros lá fora. Eventualmente já precificada, mas com que tom ir para frente. Né? 75% do mercado já espera ali uma alta de 50 bips. Agora, o tom que eles veem, que isso pode vir, né, a alta que já foi feita até agora, né, do 0% ao 4%, já está fazendo efeito na inflação ou não? Né, ou serão necessárias muito mais altas, ou os juros permanecendo longo durante muito mais tempo. Né? E aí, lembrando, quando falou de recessão, você tem razão, né, a solução para a inflação vai ser a promoção de alguma recessão, nos Estados Unidos, pelo menos, é um mercado de trabalho que está muito apertado. O Brasil, enquanto um grande exportador de commodities, né, de matéria-prima, 30% da nossa bolsa é minério de ferro, óleo e gás, a gente sente isso com muita velocidade no nosso preço de bolsa. Tá? Mas são vários setores, enfim, não quer dizer que é para o investidor que está fora de bolsa. Pelo contrário, eventualmente, olhando pela lógica de preço-lucro das ações, a gente está num momento muito interessante de compra. Tá? Segundo diferentes casas de análise, a própria XP Investimentos. Né? É isso. Faltou uma pergunta, né? Era a sua pergunta de recessão do Ministério e do... Acho que é isso, né? Perfeito. Não, perfeito, André. Era isso mesmo. Já vou continuar a entrevista com você. Eu tenho várias perguntas ainda. Eu queria antes chamar para a nossa conversa o repórter Vitor Moraes, porque ele tem informações ao vivo da economia real, que é um ponto que eu quero ver com o André também. Há uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostrando que mais da metade dos consumidores pretende gastar neste fim de ano. Será que tem otimismo exagerado? É um otimismo cauteloso? O que você tem de informação para a gente, Vitor? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Luiz, obrigado. Pois é, olha, essa pesquisa ela foi feita com 1.700 entrevistados, não só aqui na capital paulista, mas em outros estados de São Paulo, e aponta o seguinte, que metade dessas pessoas vai garantir algum presente, né,
nesse Natal para os entes familiares ou então para os amigos. O ticket médio revelado nessa pesquisa, Luiz, varia entre R$150 e R$450. Então, é um valor bacana que a pessoa pode escolher um presente legal aí para dar para os seus familiares no Natal desse ano. Roupas, acessórios e também calçados são os itens mais procurados, né, pelas pessoas que vão, pelos consumidores, né? E também depois vem joias, bijuterias e perfumes. De acordo com essa pesquisa, 31% desses entrevistados, dessas 1.700 pessoas, não vai comprar presente nesse ano no Natal, e 17% dos entrevistados ainda não decidiram, estão na dúvida se vão garantir alguma coisa, comprar alguma coisa ou não. A pesquisa apontou também uma informação interessante, é que 3 em cada 5 entrevistados preferiu não comprar nada durante a Black Friday e garantir o presente agora nessa semana ou na semana que vem com relação ao Natal. E o pagamento à vista foi o mais procurado, né? Foi o que os consumidores preferiram na hora de comprar um presente, porque os juros do cartão de crédito está altíssimo e, inclusive, por isso, aparelhos celulares, notebooks, televisores foram os menos procurados, os itens menos procurados no Natal desse ano, viu, Luiz? Obrigado, Vitor. Olha, aliás, ótima decisão, pagar à vista, porque aí você tem um bom controle financeiro e tem muita loja dando desconto com Pix. Então vale a pena pechinchar ali, porque o Pix sai mais barato também para o lojista. Eu agradeço ao Vitor Moraes, ao vivo aqui de São Paulo. Eu queria chamar de volta o André Meirelles, ele que é diretor de alocação e distribuição da Invest Smart XP. André, antes de falar sobre o mercado financeiro de novo, que eu tenho algumas perguntas, olhando a economia real, o quanto, na sua opinião, o Brasil vai desacelerar no ano que vem? Porque o governo Bolsonaro vai entregar um PIB aí em torno de 3%, mas com viés de queda, de desaceleração, até por conta daquilo que você comentou agora há pouco, que o mundo vai crescer menos, eventualmente vai até entrar em recessão, que atrapalha o Brasil. Qual é o seu cenário para a economia real no primeiro ano do governo Lula? Eu posso comentar sobre o cenário de casas de análise que a gente acompanha aqui, tá? E no geral é sim de crescimento baixo, né? É um crescimento meia boca, né? É o país ali eventualmente passando com 5, né? E que do ponto de vista da inflação isso talvez não seja tão ruim, né? Se a gente estivesse com uma economia muito, muito aquecida, uma atividade econômica muito forte, isso talvez pressionasse mais ainda a inflação. Então, a gente deve ver um crescimento, sei lá, cerca de 1/3 de 2022, nos próximos 2 anos. Tá? A gente está crescendo aí 3% agora, né? Vai crescer ali 1,08%, enfim. Quer dizer, isso esse número é relativamente recente, vem de uma revisão que o IBGE fez na série esse mês, né? E é um pouco maior do que a gente tinha há um mês atrás. Tá? Perfeito. André, você comentou na primeira resposta sobre oportunidades que existem na Bolsa de Valores, né? Eu queria também ouvir sua análise sobre a renda fixa. Como é que você enxerga num contexto que o Brasil continua sendo paraíso dos juros altos, não há grandes perspectivas de quedas de juros no ano que vem? Se houver algum espaço surpreendente, talvez seja uma queda muito pequena, muito gradual. Como é que o investidor deve balancear entre o que ele coloca na renda fixa e o que ele enxerga de oportunidade na renda variável? Então, é fundamental trabalhar sempre de maneira muito diversificada. Tá? Se o investidor for 100% racional, é alguma coisa da ordem... Isso tem uma bibliografia, né? Tem muitos estudos gente do mercado, gente de universidade, né, defendendo que essa é uma maneira ótima de se montar portfólio, que é equilibrar a sua alocação em diferentes classes de ativo, né? Ou seja, se você for extremamente racional financeiramente, você vai ficar em torno de um meio a meio, renda fixa, renda variável, né? E a sua renda fixa você vai quebrar em parte pré-fixada, aproveitando um pouco esses juros altos e vai que cai ano que vem, em algum momento, no fim do ano, parte pós-fixada, simplesmente seguindo os juros, porque pode ser que suba, né? Ainda que não seja cenário base no mercado, as coisas ainda, no fundo do poço existe alçapão, né? Enfim, ou uma parte protegida contra a inflação. Tá? Então, é assim que a gente pode trabalhar na renda fixa. O momento, assim como ele é bom para compra, né, de ativos de risco, eventualmente no Brasil, né, de ações, ele também é bom para a gente operar crédito. Quer dizer, ao invés de eu entrar de sócio numa empresa, eu posso emprestar para aquela empresa e, nesse momento, eu devo estar conseguindo cobrar taxas de juros um pouco maiores,
porque a gente está tendo um cenário macro com muito risco, né? Então, o momento ele é bom na renda fixa e na renda variável. Né? A gente vê aí as NTN-Bs pagando IPCA mais 6, né? Ou seja, 6% de ganho acima da inflação, 6% de ganho real, com risco de crédito do governo, né? do Tesouro Nacional no Brasil, que é uma dívida, sobretudo, na própria moeda. Então, assim, é um momento, né? 6% de ganho acima da inflação não é alguma coisa desprezível. Tá? Então, eu recomendo diversificar entre as classes de ativo e, ao longo do tempo, conforme os preços forem se mexendo, rebalancear de maneira a manter um portfólio relativamente equilibrado. Tá? Felizmente, atualmente no Brasil, relativamente, com esse boom, né, da XP, da nossa própria empresa que acompanhou isso, a Invest Smart, a gente consegue fazer isso de maneira relativamente fácil. Tá? O André, nesse contexto de diversificação, faz sentido para nós, brasileiros, colocarmos um pedaço do nosso portfólio no exterior? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Alguma coisa é recomendada. É uma classe, né, não deixa de ser um tipo de ativo. Investimento, assim como tem a renda fixa, ações, fundos imobiliários, você tem também ativos no exterior. Tá? Isso pode ser recomendado. A gente só não pode esquecer que o passivo de quem mora no Brasil e está no Brasil está em real. Tá? Então, existe aí um risco cambial, e a gente brinca no mercado, né? Para que serve o modelo cambial? Serve para deixar o economista humilde, porque, invariavelmente, a previsão vai estar errada. Né? Então, lembrar que as moedas podem variar de valor e pesadamente, sobretudo no longo prazo. Né? Então, a resposta é sim, só lembra que as contas a gente vai pagar em real no fim do mês, né? Perfeito. E André, para a gente concluir a entrevista, uma pergunta que eu sempre faço aqui no programa Mercado Financeiro, e tem resposta de todo tipo, de A a Z, porque é um tema polêmico mesmo. Como é que vocês enxergam criptomoedas e se isso faz sentido como portfólio de investimentos ou é uma completa loteria, na sua opinião? Tá, criptomoedas, vamos lá. A gente estava num mundo de extrema liquidez em que tudo dava certo. Né? Então, investimentos ESG, criptomoeda, qualquer risco, assim, todo mundo, existia muita abundância de dinheiro para financiar todo tipo de iniciativa, todo tipo de projeto. E aí veio a inflação, os bancos centrais começaram a subir juros e essa abundância de dinheiro acabou. Né? A fonte foi secando. Né? Então, o mundo foi migrando para investimentos tradicionais, né? Para investimentos de maior qualidade, né, empresas de maior qualidade, enfim, né, porque o custo do dinheiro aumentou. Ficou mais caro, assim, eu brinco, né? Uma coisa é você emprestar dinheiro, sei lá, R$1.000 para o seu cunhado, sabendo que no fim do ano você ia ter ganho 102, né? 2% ao ano. A outra é você emprestar a 13,70, quase 14% ao ano. Tá? Começou a ficar caro emprestar esse dinheiro para o teu cunhado. Então, criptomoeda, pode ser que seja o início de alguma coisa semelhante ao que foi a internet, né? É alguma coisa que vai revolucionar a lógica de contratos inteligentes, né? Desintermediando qualquer tipo de transação. É alguma coisa que parece fazer algum sentido em termos de eficiência econômica. Né? Quer dizer, o que é um contrato inteligente, tá, gente? É máquina de refrigerante. Máquina de refrigerante. Você vai botar dinheiro ali e você vai pegar refrigerante. Acabou. Agora, imagina fazer isso para qualquer outra coisa, né? Com essa simplicidade da máquina de refrigerante, para qualquer outra transação que a gente faça na vida. Tá? É um pouco essa lógica. Essa lógica, eventualmente, parece que veio para ficar. Agora, se são essas moedas que a gente está vendo agora, né? O Bitcoin, o Ethereum, que vão virar os Googles lá na frente, a Microsoft lá na frente, ou se a moeda que vai, de fato, capitalizar em cima de contrato inteligente ainda nem existe, por exemplo, isso é muito cedo para dizer. Tá? O que dá para dizer é que com juros altos o apetite do investidor a comprar essas moedas diminuiu. Mas os investimentos nesse tipo de projeto, né, no projeto de criptomoeda, parece que continuam apesar da queda no preço dos tokens, tá? Ao longo dos últimos anos, 21, 22. Tá? Então, resumindo, não tem resposta certa, dá para colocar no portfólio, evidentemente, como um ativo de muito, muito risco. Tá? Sabendo que é para um longuíssimo prazo, que é alguma coisa que pode ser muito, muito rentável ou simplesmente desaparecer. Tá?
Perfeito. Nós temos 50 segundos, André. Você acha que está faltando regulação nesse mercado de criptomoedas? O Brasil é pioneiro nessa regulação, né? Está muito avançado em relação a diversos outros países, inclusive os outros países consultam a regulação brasileira para fazerem as suas. A gente digitalmente é muito forte, né? O Guedes, inclusive, escreveu isso na nota dele ontem. Vai acontecendo com o tempo. A regulação vem sempre depois da tecnologia. Tá? Se é esse o principal motivo que tira cheque na mesa para investir nesse tipo de ativo, no Brasil, eu acho que não. Tá? É muito mais uma questão de apetite. Vai comprar alguma coisa que caiu 20% no último mês. Né? Você compra com muita cautela, tá? Ou muito devagar. Eu acho que é muito mais isso do que a regulação. A regulação destrava, né? A regulação permite que players mais conservadores possam participar do mercado. Nesse sentido. Perfeito. Muito bem. Agradeço ao André Meirelles, diretor de alocação e distribuição da Investmart XP. André, muito obrigado, um bom dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. E eu agradeço também a sua audiência, o seu carinho e devolvo agora para a Cláudia Bartel. Com você, Cláudia.